Olá! É meu primeiro vídeo aqui no canal e eu gostaria primeiro de me apresentar, né? O porquê que vocês estão aqui no canal do Acolher com Amor e quem sou eu, né? Que venho aqui falar com vocês a partir de agora. Então, eu sou Camille Machado, sou psicóloga obstétrica, o que acaba interligando com as histórias que eu vou contar aqui e as coisas que eu vou trazer aqui no canal também. E principalmente, né, eu sou casada com o Clayton, mãe de 4 bebês, né, e sendo somente um deles vivo com a gente no colo. E o que me trouxe aqui foi essa última perda gestacional, né, porque se você chegou até aqui, você também, como eu, foi dar um Google no YouTube e procurar sobre gestação molar. Pois é, eu também fui uma das felizardas a encontrar essa rara doença, né, que aparece a partir de uma gestação. Né? Mais do que perder, né, esse filho, a gente ainda se descobre com uma doença que pode ou não evoluir para o câncer. Então é por isso que eu resolvi vir aqui conversar com vocês, porque foi através de uma falta que eu senti, né, no Google, para saber de outras mulheres que já tinham tido essa condição de gestação molar. Então, para contextualizar um pouquinho, eu vou contar para vocês como que foi essa minha trajetória. Em dezembro de 2022, né, o ano todo de 2022, a gente já vinha tentando mais efetivamente gestar. Aí, em outubro, a gente teve uma perda gestacional e conversa vai, conversa vem, psicóloga, né, trabalhando ali a vapor, né, com a minha própria terapia. E aí, em janeiro, a gente fez uma viagem no qual a gente decidiu que a gente não teria mais outras tentativas, né, que a gente ficaria somente com meu filho vivo, o Joaquim. O que não ameniza, né, a dor, porque você pode estar pensando, nossa, mas pelo menos ela tem um filho vivo. Pois é, eu tenho esse filho vivo, mas o desejo por ter outro filho sempre foi muito presente pra gente. Então, né, descobrir essa gestação foi sim um misto de sensações. Então, janeiro, começo de janeiro, a gente descobriu que estava grávida e já fui correndo fazer os exames, né? E aí a gente já estava com uma série de intercorrências, né? Eu estava com diabetes gestacional, mesmo descobrindo tão cedo, a gente descobriu de 4 para 5 semanas. Eu estava com diabetes gestacional, eu estava com um sangramento que era um pouco persistente. O que, quando depois estudando sobre a gestação molar, eu também fui ver que ela é um dos sintomas que podem acontecer. Então, vindo dessa gestação molar, vindo dessas notícias de sangramento, diabetes, a gente começou a cuidar e tratar. E aí, quando a gente fez a primeira ecografia, tudo bem, né? Apesar de todas as intercorrências, o bebê estava com batimento cardíaco, né? Ele estava evoluindo e foi até um certo alívio para a gente ver, né? Aquele coraçãozinho batendo ali entre 6 e 7 semanas. E a médica pediu para fazer na outra semana, quase 10 dias, a outra ecografia, né? Para ver como estava evoluindo o próprio sangramento. Então, a gente foi, né, fazer a próxima ecografia e a gente descobriu que o bebê já estava sem batimentos, né? Aquele misto de sensações, né, de você estar ali deitada, o médico sem ter muito como falar, como, né, dar essa notícia pra gente. E aí eu mesmo já falei, né, o bebê não está evoluindo, doutor. Ele falou, sim, infelizmente eu tenho que dar essa notícia para vocês. Mas além dessa notícia, eu preciso verificar mais uma coisa aqui. E ele começou a demorar no exame, e foi quando ele nos falou, olha, se vocês têm desejo por tentar gestar novamente, eu indico que vocês procurem por um rastreamento genético, porque vocês estão com uma condição de gestação molar. E aquilo ficou, e agora, né? Isso foi numa sexta-feira, comuniquei à médica, né, obstetra que estava me acompanhando, e ela me pediu um exame de beta, que eu coletasse na sexta e também na segunda, antes da minha consulta com ela. E aí a gente foi, né, realizou o exame do beta.
ele tava em 569 mil. Desculpa, não era 569. Ele deu 399 mil e depois, na segunda, quando foi repetido, deu 569 mil. Aí foi quando a médica confirmou que realmente era uma gestação molar, que se tratava de uma gestação molar. E aí foi encaminhada para fazer a curetagem de Amil, né? Que é a sucção ao invés da raspagem do útero, né? Porque eles precisam tirar todos os vestígios da própria mola de dentro do útero. E aí eu internei, fiz o procedimento, fiquei internada um dia, né? Para poder fazer o raio-x de rastreio, né? Por conta da possibilidade de metástase. E não tinha nada, ok. O médico me deu alta, falou para manter, né, o beta semanal, e aí a gente fez o beta na sexta, após a curetagem, 3 dias depois da curetagem, ele já tinha baixado para quase 50 mil. E aí o médico falou, olha, a cada 3 dias você faz um beta. Ok, a gente manteve. E foi quando esse beta baixou e voltou a subir. Opa, sinal de alerta, né? E, infelizmente, a gestação molar, ela tem esses altos índices de beta, né? E aí, a médica me encaminhou para um outro médico. E quando eu fui verificar, né, pegar o telefone para marcar a consulta, eu vi que esse médico era oncologista. Aí eu passei a noite estudando sobre, né, a gestação molar, quais são os tipos de gestação, é a mola parcial, mola completa, eu tinha feito biópsia já do material coletado junto com, né, o bebê. E aí não saía o resultado. E não saiu o resultado. No dia que eu tinha marcado o médico oncologista, eu tive um sangramento, mas muito intenso. E aí comentei com ele em consulta, ele me avaliou, e nisso também eu tive uma percepção no canal vaginal de uma coisa estranha ali que estava palpável. Comentei com o médico, ele falou, olha, pelo que tá me parecendo aqui, Camille, é um carcinoma, você precisa voltar no hospital que você fez a curetagem para eles te reavaliarem. Nem volta para casa, ele falou para mim, ele foi bem sincero, ele falou, não volta para casa, vá direto e faça o que você precisa fazer. Aquele tanto de informação estava ali na minha cabeça, que eu já não sabia mais para qual caminho, né, o que pensar, o que eu tinha estudado e o que estava acontecendo. Então, a gestação molar, ela pode acontecer de forma parcial ou completa, né? E aí, no exame, ele deu parcial. E aí, o médico falou, mas como que tá parcial se tinha bebê? E aí, ficou aquela incógnita e já me colocaram em estudo de caso dentro do hospital que eu tô fazendo o acompanhamento. Porque é um caso raro ter o bebê e evoluir para uma mola completa, ou seja, a com o carcinoma, a que dá o câncer realmente, né? Porque a mola parcial você trata, não precisa fazer quimioterapia. Alguns casos eles fazem uma sessão ali para parar mesmo com a evolução da mola, porque ela é um rastreio muito rápido, ela vai evoluindo de forma muito rápida. E aí eu acabei, né, indo para o hospital. E ali ele já falou, olha, a gente vai ter que fazer uma esterectomia. A gente só não sabe se vai começar pela esterectomia ou se vai começar pela quimioterapia. Então, a gente precisa avaliar o caso. Passei por uma bateria de exames. Já fui para ecografia, fui para ressonância magnética, fui para tomografia e o rastreio ali começou. Então, eles me deixaram já de jejum para no outro dia poder fazer a cirurgia. E aí, os exames acontecendo, final da tarde do jejum, veio o médico, me liberou do jejum, falando que não ia ser naquele momento, que eles precisavam de mais exames. Eu passei por mais exames. Nisso, ao todo, foram 3 dias de jejum. E médico vai, médico vem, psicólogo vai, psicólogo vem. E você ali naquele misto de o que tá acontecendo, né? Porque ninguém realmente foi efetivo de falar se de fato como estava o câncer, né? E aí veio uma médica, eu costumo chamar ela de mestre dos magos, porque ela falou assim, olha, eu só vim para te liberar de jejum, você pode jantar, porque
por conta do câncer, daí não vai ter como fazer a cirurgia. Foi a primeira pessoa que efetivamente confirmou o que estava acontecendo. Aí, através dos meus estudos, me ligou um alerta. Ok, deu metástase. Ela falou, por causa da metástase do câncer, você vai fazer a quimio primeiro, vai pra quimio primeiro. E aí liberou do jejum, e eu sentei e rezei. Porque o que eu pensei? Deu metástase. Locais que costuma ir a mola. É o útero, o fígado, o cérebro e o pulmão. E eu já tinha essas informações por conta dos estudos que eu tenho. E aí eu fui rezar. O que a gente faz nesse momento? A gente reza. Né? Acredita na ciência e reza também, né? Porque a fé, ela nos sustenta nesse momento. E aí eu rezei para que não tivesse atingido o meu cérebro. Né? Foi essa a determinação que eu fiz naquele momento. No meu cérebro, não. E aí esperei o médico tal do oncologista que vinha para conversar comigo, que esse homem nunca aparecia. Como, né, resposta também das minhas orações, esse médico apareceu. Um médico muito humano, sensacional aqui de Curitiba, Dr. Cleverton Spaltz. Ele que está me acompanhando junto com a doutora Ana Maria. E ele conversou comigo. Bom, a gente já sabia que era possível de uma esterectomia, mas aí o câncer está com metástase no pulmão. Apesar de serem pequenos, eles estão ali, a gente precisa combater porque a mola tá muito rápida. Ela já tinha tomado o meu útero todo, tava com o carcinoma já no canal vaginal e a gente precisava atuar para combater aquilo da forma mais eficaz. E aí ele conversou comigo, falou das possibilidades da esterectomia, que não são todos os casos, tá? Já vou deixar isso bem claro aqui, né? Porque depende do acompanhamento médico, né? No meu caso, eles estavam com o medo de acabar fazendo a esterectomia e ele espalhar ainda mais. Então, o protocolo foi, a gente vai fazer o EMACO, que é o protocolo que eu faço de quimioterapia, e a gente vai fazer a esterectomia posterior. Então, depois você vai te encaminhar para essa outra médica, você faz o acompanhamento com ela, quando acabar você retorna comigo. A gente precisa, os objetivos eram zerar o beta, zerar o pulmão. Então, foi assim, né? Digerir tudo aquilo, pensar em tudo aquilo que estava acontecendo e ser forte o suficiente para enfrentar. E aí, todos os médicos que vinham conversavam comigo, né? A preocupação deles assim, vai cair seu cabelo, não vai cair seu cabelo. E a última coisa que eu pensava naquele momento era o cabelo, né? Porque essa descoberta do você que só quer um filho, você não quer um câncer, né? Então isso me impactou muito mesmo, né? A ponto de pensar, não tem culpado nisso, né? A gente precisa agir da forma mais eficaz. E aí foi que a gente foi solicitar a liberação do plano. É um protocolo que não é muito usado, né? Porque são raros os casos. Então, é um protocolo que não é muito utilizado. E a gente tinha que pagar a medicação porque o plano de saúde não cobria. E aí começou a busca a medicação, vamos ver o que o plano libera, o que o plano cobre, vai atrás e conversa com os advogados, né, e vê o que depois dá para reembolsar, não dá para reembolsar. Então a gente já começou a ir o mais rápido possível, isso era no dia 16 de março. E aí no dia 30 de março de 2023, eu comecei a fazer a quimioterapia. E como é um protocolo raro, né, é até difícil de adaptação para os médicos, né, nesse acompanhamento. Então, eu não fiz pelo SUS, eu fiz tudo particular, o plano cobriu a maioria das medicações e uma só das medicações que eu paguei. Então, a gente fica naquela, né, claro que eu me coloquei em várias situações, e quem não tem condições, como é que faz, né, como é que paga, e se for pro SUS, como que seria esse tratamento. Uma série de balãozinhos foi criando assim na minha cabeça. E pensando justamente nessas mulheres, né, que pensam que querem ter o filho e depois, né, como que fica.
porque a médica conversou comigo antes mesmo da quimioterapia, né? Que qual que era a nossa pretensão por tentar uma nova gestação, porque por conta da quimioterapia, os óvulos podem ficar comprometidos, a gente assina um termo de responsabilidade por isso, né? De ciência que pode acontecer. E aí, naquele meio disso tudo, você só pensa, eu só quero me curar, né? A gente não sabia quantos seriam os protocolos, né? Porque o protocolo, ele funciona, o EMACO, que é o que eu faço, ele funciona assim, é dia 1, dia 2 e dia 8. Então, eu faço sexta, sábado e na outra sexta. E ele realmente, assim, é devastador. Como reage no corpo, o cansaço que a gente sente é uma coisa inexplicável, né? Eu tenho um filho de 3 anos e 6 meses. Então, você sabe que tem uma demanda de uma criança, você precisa se recuperar para isso tudo passar o quanto antes. A imunidade baixa, é tudo muito intenso, né? A queda de cabelo, né, que comigo aconteceu. Eu só tinha visto uma entrevista de uma moça que teve também a queda do cabelo. Então, essa dificuldade em achar quem estivesse passando por isso também me pegou, né? E eu pensei com esse vídeo, o que que eu vou fazer, né? Eu quero que as pessoas também que precisem achem esse vídeo, né? Para que elas tenham a consciência e saibam que é difícil, sim, passar por isso, né? São processos muito doloridos, mas que a gente passa da maneira que precisa passar, né? Eu estou aqui hoje porque eu decidi que eu lançaria esse vídeo para também alcançar essas pessoas que precisam ouvir sobre a gestação molar. São imagens, né, que você vê ali um monte de placentinhas, né, que eles falam, que tá ali evoluindo muito rápido, formam cachos de uvas, podem formar o carcinoma ou não, né, dependendo do tipo da mola, mas que tem cura, né? Os médicos são muito otimistas no meu caso, e amanhã, né, no dia que eu tô lançando esse vídeo, é o meu último dia de quimioterapia, né? Parece que não vai terminar, mas está terminando. Foram 3 ciclos, né? Com 2 ciclos o câncer já estava inativo. O terceiro é para concretizar, né? Para garantia. E agora é cuidar, voltar à imunidade pós esse ciclo, que eu vou estar bem debilitada. Eu fico ali praticamente 4, 5 dias sem conseguir reagir novamente, mas aí depois já vai voltando. 15 dias tá 100%. E a gente vai fazendo esses cuidados, né? E aí é só fazer os exames pré-operatórios, agendar a cirurgia da esterectomia, que eu vou explicar que foi uma escolha minha, tá? A esterectomia, porque o médico me deu a opção. Mas, por alguns outros pontos que a gente conversou, eu achei importante, né, que fosse feito a esterectomia, até para a qualidade de vida. Eu conversei muito com a minha psicóloga, e que está me acompanhando, e nesse momento, e é uma decisão para a vida, né? É essa a melhor decisão pra gente, né? A gente não pretende ter outro filho, meu marido já estava fazendo a vasectomia, já estava no processo da vasectomia, e sim, a gente vai optar por isso para um caminho mais seguro, né? Para evitar alguma intercorrência posterior, a gente optou por isso. Mas tem mulheres que após 1 ano de acompanhamento, elas já podem tentar engravidar novamente. Então, isso tudo vai depender da tua equipe médica, tá? E aí, não quero alarmar nada, né? Porque a minha intenção realmente foi vir falar da mola da forma mais leve, né? Porque a gente fica ali. Eu trabalho na área de psicologia obstétrica, nunca ninguém da minha área tinha ouvido falar da mola. E a gente começa a conversar, começa a falar, a gente vai vendo que, nossa, minha tia passou, alguém passou, né? Eu tive uma prima que há 25 anos atrás passou por isso e conseguiu vencer, hoje tá com as filhas. Então, a gente só precisa falar um pouquinho do que a gente tá sentindo também, porque sim, é desesperador você receber um diagnóstico de câncer no meio de uma tentativa de gestação, mas, né, é possível a cura, né? Eu tô aqui falando com vocês hoje porque eu tô fechando meu protocolo.
né? Agora é manter os cuidados, vai ter que fazer alguns exames, mas, né, o beta, né? Então, os objetivos eram zerar o beta, né? O meu beta chegou a 2, o que é 0, né? Quando chegou em 12, meu médico falou, ufa, negativou. E aí, quando fui fazendo na outra semana, tava 2. Então, realmente, é um câncer que ele responde bem, né, ao tratamento para que ele acabe. Então, tenham esperança, né, para passar por esse processo. Não desistam de vocês. Eu entendo, sim, que a gente perde sonhos, né, quando a gente se depara com um diagnóstico de câncer. As pessoas acham que a gente vai morrer, né? Muita gente, assim, a gente vê, nem sei quantos anos que eu não falava com algumas pessoas que vieram falar comigo. E as pessoas se preocupam, as pessoas estão do teu lado, mas mais do que isso, esteja forte nesse momento, porque não é fácil, mas é possível, né? Tem dias que vão, falo que tem dias que eu acho que eu vou morrer, mas daí eu lembro que no outro dia eu vou estar melhor. E é isso que me dá força também para continuar. Então, esse é o meu pequeno relato, né, dessa gestação molar completa, rara, com embrião, né, com um bebê. É o nosso João, que veio para ensinar, para mostrar, né, que coisas raras acontecem e a gente também não desejava isso, mas a gente está enfrentando da melhor maneira possível, meu esposo sendo muito companheiro para passar por isso. E eu espero que vocês também encontrem esse acalento e apoio psicológico nesse momento, que é essencial, porque sim, faz toda a diferença. O protocolo é intenso, ele é desgastante, mas ele quem traz a cura, então ele é o caminho para que a gente passe por isso, tá bom? Esse é o meu relato de gestação molar e nas próximas eu venho contar das outras perdas gestacionais também, porque cuidar de mães, né, acolher com amor, como está aqui no meu canal, vocês vão descobrindo aos poucos o porquê que eu escolhi esse caminho, né? Não porque eu sou especialista em perda gestacional, porque eu já passei por 3 perdas. Não, mas porque eu tenho o coração aberto para acolher essas mulheres em embasamento teórico e é isso que move a minha prática clínica. E hoje, no lugar aqui de paciente, eu vejo o quanto isso fez total diferença no meu tratamento, tá bom? Um beijo e obrigada.